Quantas vezes você já sentiu algo estranho no seu corpo, uma sensação aparentemente sem explicação, como uma leve pressão em um ombro, um arrepio persistente no braço esquerdo, uma coceira que vai e volta, sempre no mesmo lugar, ou uma ardência em partes específicas da pele? E logo depois disso, algo importante acontece. Talvez um encontro, uma decisão, uma revelação. Mas será mesmo coincidência? Há momentos em que Deus escolhe caminhos não convencionais para se comunicar. Ele não está limitado às palavras, aos sonhos ou às escrituras. Às vezes o Senhor fala através do corpo. E não estamos dizendo que cada coceira é uma profecia, mas sim que quando o espírito está sensível e em comunhão, o corpo também se torna um canal para a manifestação divina. Certa vez, um jovem que frequentava uma pequena comunidade no interior do Paraná me relatou algo impressionante. Ele havia passado por um tempo intenso de oração e consagração, buscando respostas sobre sua vida profissional que andava parada. Em uma das noites de oração, ele começou a sentir uma leve vibração em sua mão direita, sempre que orava sobre decisões futuras. A princípio, achou que era algo físico, mas com o passar dos dias, percebeu que essa sensação só surgia em momentos de oração profunda. Não era coincidência. Era como se o Espírito Santo estivesse sussurrando: "Estou aqui, guiando você." A Bíblia está cheia de episódios onde o corpo é tocado para revelar algo. Elias, ao ouvir o sussurro suave no Monte Horebe, não ouviu um trovão, nem presenciou um terremoto. Mas aquele som sutil, quase imperceptível, fez seu corpo estremecer. O que isso nos diz? Que o nosso corpo é sensível à presença de Deus. Quando o nosso espírito está alinhado com Ele. Vamos imaginar a cena de Eliseu, quando o Espírito de Deus vinha sobre ele. Não era apenas uma visão interna. Era algo que mexia com os ossos, com a pele, com o ar ao redor. É por isso que muitos homens e mulheres de Deus relatam sensações físicas enquanto ministram, como calor nas mãos, calafrios, pressão nos olhos ou nas costas. São sinais, toques, alertas, não mágicos, mas espirituais. Porém, é necessário discernimento. O corpo pode falar por si só, pelas emoções, pelo estresse, pela ansiedade, e é aí que muitos se confundem. Quando algo é espiritual, há paz no meio da manifestação, há clareza, há uma direção. O Espírito não confunde, ele conduz. Quantas vezes o Espírito Santo tentou alertar você e, por não compreender os sinais, você seguiu por caminhos que depois reconheceu que não eram seus? O problema não é Deus não falar. O problema, muitas vezes, é a nossa incapacidade de ouvir com o corpo, de perceber o toque sutil, o sinal discreto, o aviso que não vem com estardalhaço, mas com doçura. E isso nos leva a um ponto essencial: a sensibilidade espiritual. Ela não vem do nada, ela é cultivada. Assim como alguém aprende a ouvir música clássica e distinguir cada instrumento, o cristão aprende a perceber os movimentos do Espírito em todas as suas formas, inclusive nas manifestações físicas. Recordo de uma senhora de 74 anos, Dona Carmen, que relatava sentir um formigamento específico no peito esquerdo toda vez que Deus queria que ela orasse por alguém próximo. E ela obedecia, intercedia. E pouco tempo depois recebia a notícia de que aquele por quem orava havia passado por uma crise e sido poupado. Esses sinais não são regras. Deus é soberano.
Ele age de formas distintas com cada filho, mas há um padrão em comum. O Espírito Santo é fiel em avisar, em antecipar, em proteger. Cabe a nós estarmos atentos, disponíveis e humildes para perceber. Neste primeiro bloco, a intenção foi te levar a refletir. Será que você tem ignorado os sinais? Será que o Espírito tem tocado você e você tem atribuído tudo ao acaso ou ao físico? Talvez esteja na hora de silenciar o barulho externo e começar a prestar mais atenção naquilo que Deus está tentando dizer por meios que você ainda não havia considerado. Deus não se limita a templos feitos por mãos humanas, nem tampouco à rigidez dos sentidos naturais. Ele, sendo o Criador do corpo, pode utilizar aquilo que formou com suas próprias mãos como canal de manifestação da sua voz. E o mais impressionante disso tudo é que ele o faz de forma pessoal, íntima, única para cada um de nós. O que, para uma pessoa, pode ser uma sensação quase insignificante, para outra pode ser uma clara diretriz espiritual. É assim que o Pai opera, com individualidade e graça. Certa moça, que chamaremos de Letícia, me contou algo que me impactou. Ela trabalhava como artesã em uma cidadezinha no sertão de Alagoas. Sua vida era simples, mas seu relacionamento com Deus era profundo. Em determinados dias, sem qualquer motivo aparente, ela sentia uma fisgada estranha na região da nuca. Isso a fazia parar tudo o que estava fazendo e orar. Não entendia por quê, mas obedecia. Um dia, enquanto orava durante uma dessas fisgadas, Deus a impulsionou a interceder por uma criança da vizinhança. Poucos minutos depois, soube que o menino havia se engasgado com um doce e a mãe não sabia o que fazer. Letícia correu até lá e ajudou a socorrer o menino. Coincidência? Não. Direção. É assim que o corpo se torna a extensão do altar. Não como misticismo, mas como canal vivo, como lugar de discernimento. A vida no espírito não é teórica. Ela é vivida, sentida, experimentada. Paulo não apenas falava da unção, ele a carregava. Pedro não apenas pregava a cura, sua sombra curava, porque o corpo deles estava tomado, alinhado e entregue. Eles se tornaram sensíveis aos pequenos sinais, mas aqui entra um alerta. Sensações não são o fim, são apenas meios. Muitas pessoas se perdem ao colocar os sinais acima da palavra. E isso não pode acontecer. A palavra de Deus é a bússola. Os sinais físicos, quando verdadeiramente espirituais, jamais contradizem o que está escrito. Pelo contrário, confirmam. Se você tem sentido coisas incomuns em seu corpo durante orações ou momentos de adoração, e isso se repete com um padrão, observe, ore, peça discernimento. Deus pode estar te treinando para algo maior. Talvez Ele queira que você seja alguém sensível para interceder, ou um canal de alerta para a sua comunidade, ou, quem sabe, um intercessor silencioso em lugares de dor. Quando começamos a prestar atenção nos detalhes, o ordinário se torna extraordinário. O simples calor na palma da mão, aquela agulhadinha no pé esquerdo, o formigamento leve nos lábios, podem ser mais do que o corpo reagindo. Podem ser o céu tocando a terra. E é por isso que precisamos viver em constante comunhão. Não podemos entender a linguagem do Espírito se estamos distraídos com os ruídos deste mundo. O Espírito fala no silêncio, nos detalhes, na sensibilidade e,
Talvez você esteja ouvindo isso e lembrando de momentos em que sentiu algo semelhante. Isso é o Espírito te trazendo à memória para ensinar algo novo. Ele está treinando os seus sentidos para que você seja mais sensível à sua voz. Porque virá um tempo em que você será resposta para alguém, e essa resposta virá por um sinal sutil, que só quem aprendeu a ouvir com o corpo entenderá. E agora que você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Mas não é daqueles pedidos repetitivos de sempre. É um convite sincero, de coração aberto. Se você está sentindo que esse conteúdo está tocando em algo que você viveu ou está vivendo, se você acredita que essas palavras estão sendo resposta de oração, então se inscreva no canal, não por obrigação, mas porque juntos podemos criar um lugar onde pessoas que têm vivido o mover de Deus de formas diferentes encontrem apoio, entendimento e propósito. E me conta algo aqui nos comentários. Você já viveu alguma experiência onde sentiu algo estranho no corpo e depois percebeu que era espiritual? Me diga como foi. Pode ser em uma linha só ou um testemunho inteiro. Quero ouvir você. Porque essa conversa só faz sentido se formos uma comunidade viva, que aprende e cresce junto. O toque de Deus no corpo humano não é um fenômeno recente. Ele acontece desde os tempos mais antigos, desde o Éden. Lembra quando Adão ouviu os passos de Deus no jardim? Aquilo não era só uma percepção espiritual, mas uma sensação física, uma presença que se manifestava em todos os sentidos. A Bíblia é repleta de encontros onde o físico e o espiritual se entrelaçam. Isaías sentiu seus lábios queimarem com a brasa viva do altar. Paulo caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias. João caiu como morto diante da glória de Cristo, ressuscitado. Cada experiência espiritual autêntica afetou diretamente o corpo. E hoje, será que Deus parou de tocar? De forma alguma. Ele continua a se manifestar, mas somos nós que temos nos distanciado da sensibilidade. Vivemos uma geração apressada, hiperestimulada, onde o silêncio parece incômodo e a pausa, perda de tempo. Mas é na pausa que ele fala, é na leveza que ele toca, e às vezes é nesse toque que ele dá instruções para o próximo passo. Um testemunho recente me marcou. Um rapaz chamado Felipe, motorista de aplicativo numa cidade grande do sul, contou que começou a sentir um calor repentino no lado esquerdo do peito cada vez que entrava um passageiro em específico. A princípio, ele achava que era apenas ansiedade, mas com o tempo entendeu que era o Espírito Santo lhe mostrando quem precisava de uma palavra de consolo. Ele então começou a perguntar discretamente se a pessoa estava bem, se precisava de oração. E os relatos que ele me trouxe são de cortar o coração. Gente que estava pensando em tirar a própria vida, gente que havia perdido entes queridos e gente que simplesmente precisava ser ouvida. Deus está levantando pessoas comuns, com sensibilidade em comum. Pessoas que não falam em púlpitos, mas em filas de banco, no caixa da padaria, na parada de ônibus. E para isso, ele está treinando os sentidos espirituais. Você pode ser uma dessas pessoas. Deus pode estar usando algo estranho que você sente no corpo para te mostrar algo que seus olhos ainda não veem. Mas, cuidado! A sensibilidade sem direção vira confusão. Por isso, você precisa estar enraizado na palavra. Precisa estar
conectado à oração. Precisa ser guiado com equilíbrio, porque tudo que vem de Deus traz paz mesmo quando nos confronta. Nunca é invasivo, nunca é assustador. Ele é pai e fala com filhos. Um dos maiores erros é desprezar os pequenos sinais. Lembre-se de Elias. Ele esperava que Deus estivesse no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas foi na brisa suave que ele se revelou. E isso nos ensina que nem todo sinal precisa ser espetacular. Às vezes é uma pontada no lado, um arrepio no braço, um latejar suave nos dedos. E aí, logo em seguida, você recebe uma mensagem inesperada, uma ligação, ou é chamado para orar por alguém. Esses toques não são para impressionar, são para interceder. São chamados silenciosos à guerra espiritual. São convites à sensibilidade. E o corpo, templo do espírito, responde quando é treinado. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que quando o céu quer se comunicar com a terra, ele não precisa de alta tecnologia nem efeitos especiais. Ele precisa de corações dispostos, ouvidos atentos e corpos disponíveis. O corpo de alguém que anda com Deus se torna sensível como um instrumento afinado. Reage ao menor sopro do maestro. Talvez agora você esteja lembrando de momentos em que sentiu algo e ignorou. Está tudo bem. Não é tarde. Deus é paciente. Ele te ensina de novo. Ele chama de novo. Ele toca de novo. E hoje pode ser esse recomeço. Você pode aprender a escutar de novo, a perceber de novo, a se alinhar de novo. E sabe o que acontece quando você se alinha? As suas orações ganham força, suas palavras carregam unção e sua presença começa a transformar o ambiente. No próximo bloco, vamos falar sobre os tipos mais comuns de manifestações físicas que Deus pode usar e o que geralmente elas significam espiritualmente. Vamos dar nomes às sensações para que você, com discernimento, possa começar a identificar e crescer nesse entendimento. O corpo humano é uma obra-prima da criação divina. E não foi feito apenas para existir, mas para perceber, sentir e responder. Quando o Espírito Santo deseja comunicar algo urgente, ele muitas vezes utiliza aquilo que é mais íntimo a nós. O corpo não é misticismo, não é superstição, é relacionamento. Deus fala com quem anda com Ele. E se você tem se aprofundado em oração, jejum e leitura da palavra, certamente já percebeu que seu corpo começa a testemunhar coisas do céu, mesmo quando sua mente ainda não compreende. Vamos começar com uma manifestação que muitos relatam: o formigamento leve nas mãos. Isso costuma acontecer quando Deus quer te preparar para impor as mãos sobre alguém. Não é algo que você força. É como se fosse um fogo suave, percorrendo os dedos. Já ouvi de muitas pessoas que sentiram isso momentos antes de orar por alguém que precisava de cura ou libertação. Outra manifestação comum é o peso nos ombros, especialmente durante a intercessão. Não estou falando de cansaço físico comum, mas de uma pressão específica, como se o Senhor estivesse te chamando para carregar algo espiritualmente por alguém. Quando isso acontece, não fuja. Vá para o secreto. Ore. Clame. Muitas vezes, você está sendo chamado para preencher a brecha que ninguém mais vê. Há também o calor no peito, geralmente no lado esquerdo. Esse sinal costuma estar ligado
a compaixão divina. Deus está te permitindo sentir por alguns segundos o que alguém está sentindo. É como se o coração queimasse de amor. Em muitos casos, isso antecede uma palavra de consolo ou reconciliação. É quando o Pai quer abraçar alguém através de você. E o que dizer do arrepio repentino sem motivo? Isso, meus irmãos, nem sempre é algo espiritual, claro. Pode ser só uma corrente de ar. Mas se isso acontece sempre em momentos específicos, como ao ouvir um louvor, ao entrar em um ambiente ou ao pensar em alguém, então é bom prestar atenção. Pode ser o Espírito sinalizando uma atmosfera espiritual específica naquele lugar. Outro sinal curioso é a pontada nos pés ou nas pernas, muitas vezes sentido durante momentos de oração intensa. Isso pode significar que Deus está te chamando a se mover, a sair do lugar, a agir em fé. É como se o céu estivesse dizendo: não fique parado, eu tenho uma direção para você. Muitos profetas sentem esse impulso físico quando precisam entregar uma palavra ou dar um passo que hesitaram até então. Existem ainda casos em que se sente uma pressão na cabeça ou na testa, como se algo invisível estivesse tocando ou empurrando. Isso costuma ocorrer quando Deus quer liberar uma visão, uma direção mental ou estratégica. Não ignore. Se possível, anote o que sente, o que ouve, o que vê. O Espírito está te ensinando a interpretar esses sinais para que você os use a favor do reino. Importante dizer, tudo isso precisa estar submetido ao Espírito Santo. Nenhum desses sinais é uma fórmula. Não há regras fixas. Eles são pistas, sugestões divinas que te convidam a buscar confirmação na palavra e na oração. E mais, não se compare. O que Deus usa para falar com um, não necessariamente Ele usará com outro. O Senhor é pessoal, único, íntimo. Há quem sinta frio intenso durante certos momentos de oração. Outros relatam sensações no estômago, como se algo estivesse revirando por dentro. Já ouvi relatos de crentes maduros que sentem cheiro de perfume enquanto oram, um sinal da presença do Espírito, ou até mesmo que ouvem sussurros doces em sonhos e vigílias. Tudo isso não é para nos deslumbrar, mas para nos preparar. Essas manifestações são como sementes espirituais plantadas no solo do nosso corpo. Se cultivadas com maturidade e discernimento, produzem frutos, cura, salvação, libertação, sabedoria, direcionamento. Mas se forem tratadas como espetáculo, viram confusão. E é por isso que precisamos de comunhão. Porque quem anda com o Espírito sabe quando é Ele que está falando, e não as emoções ou a carne. No próximo bloco, vamos ver como esses sinais podem ser confirmados na prática, através de testemunhos e ações concretas. Vamos entender como discernir entre o que vem de Deus e o que pode ser emocional ou até opressor. E, acima de tudo, como se posicionar quando o corpo sente, mas o espírito ainda busca respostas. Discernimento. Essa é a palavra-chave que separa o sensacionalismo da verdadeira experiência espiritual. Porque sentir algo no corpo pode vir de muitas fontes: emoção, ansiedade, ambiente ou até alimentação. Mas quando vem de Deus, a sensação traz clareza, traz paz, traz propósito. É como um som suave em meio ao barulho do mundo. Quem aprendeu a escutar, reconhece. Por isso, é importante observar a recorrência e o contexto.
Se você sente um calor nas mãos todas as vezes que está em oração profunda, ou toda vez que alguém pede para você orar, isso pode ser um padrão do Espírito em sua vida. Agora, se a sensação aparece só uma vez e nunca mais se repete, talvez tenha sido apenas uma reação emocional. E tudo bem. O importante é observar e orar. Senhor, me ajuda a entender se és tu que estás falando. Outro aspecto fundamental é a reação que o sinal provoca em você. O Espírito Santo jamais gera pânico. Pode até confrontar, corrigir, te chamar ao arrependimento, mas sempre com amor. Se a sensação te deixa em confusão, medo ou desespero, pare. Vai para o secreto. Silencie. Peça direção. Não assuma nada até ter certeza. Deus nunca tem pressa para nos colocar em missão, mas sempre tem zelo para nos preparar. É aqui que o corpo e o espírito precisam caminhar juntos. Porque há momentos em que o corpo percebe algo espiritual, mas o espírito ainda está aprendendo a interpretar. E nesses momentos, a maturidade espiritual é o que sustenta. Por isso, é tão importante ter uma vida devocional constante. Oração, leitura da palavra, jejum e comunhão com outros cristãos sensíveis ao Espírito. É assim que você cresce em discernimento. Sozinho é fácil se perder. Em comunidade, somos lapidados. A sabedoria também se expressa no silêncio. Nem tudo que você sente precisa ser falado imediatamente. Muitas vezes Deus te mostra algo para que você ore em secreto e não para que você exponha. Ele te dá sensações físicas não para que você se exalte, mas para que você interceda em silêncio. Lembre-se de Maria, a mãe de Jesus. Ela guardava as palavras no coração e as meditava. Que exemplo de maturidade! Às vezes, o verdadeiro milagre acontece quando você sente algo, não entende de imediato, mas obedece mesmo assim. Um caso notável foi o de uma senhora chamada Glória, hoje com mais de 60 anos, que me contou que sempre que sentia um leve tremor no queixo durante o louvor, era sinal de que Deus estava libertando alguém no ambiente. No começo, ela achava que era frio ou nervosismo, mas com o passar dos anos, percebeu que sempre depois disso, alguém vinha até ela testemunhar que sentiu uma quebra de cadeias. E ela nunca precisou se apresentar como alguém usada por Deus. O mover acontecia no oculto, no espírito, e os frutos apareciam com o tempo. Esse é o padrão de Deus. Ele forma guerreiros silenciosos, sentinelas invisíveis, canais discretos da sua vontade. E se Ele está te chamando por meio de sensações físicas, é porque confia que você saberá agir com humildade, com temor e com sabedoria. Também é essencial entender que o discernimento é um dom, mas também é uma habilidade que se desenvolve. E ela se desenvolve com o tempo, com experiências e com erros. Sim, até os erros nos ensinam. Quantas vezes achamos que estávamos sentindo algo de Deus e depois percebemos que era só ansiedade? Isso faz parte. Deus não se ofende com sua busca sincera. Ele honra quem quer ouvir a sua voz com pureza. Agora, se você está lendo isso e sente que já teve sensações físicas estranhas que se repetem e que parecem apontar para algo espiritual, comece a registrar. Tenha um caderno de oração. Anote o dia, a hora, o que sentiu, onde estava e o que aconteceu depois. Com o tempo, você verá padrões.
E esses padrões serão como mapas espirituais, te ajudando a entender melhor o mover de Deus em sua vida. E, por favor, nunca use isso para manipular ou se promover. Esses sinais não são medalhas espirituais, são ferramentas de intercessão. São formas do Espírito Santo te despertar para algo que precisa de oração, de compaixão, de ação. O verdadeiro espiritual não é quem mais sente, mas quem melhor serve. No próximo e último bloco, vamos encerrar nossa jornada com uma convocação. Vamos entender como se posicionar diante desse chamado, como crescer na sensibilidade espiritual e como permitir que o seu corpo se torne, de fato, um templo sensível à glória de Deus. Chegamos ao ponto mais sublime desta jornada espiritual, o lugar onde o corpo já não apenas sente, mas se rende. Porque quando o Espírito Santo começa a se mover em nossas sensações, ele está nos convidando para algo muito além do sentir. Ele está nos convocando para viver no Espírito. E isso, meu irmão, minha irmã, é um estilo de vida, não um momento isolado. O apóstolo Paulo disse: apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12:1. O corpo não é apenas carne, é um instrumento de culto, um altar, um lugar de manifestação. E quando você entende isso, tudo muda. Sua audição muda, seu olhar muda, até a maneira como você pisa muda. Porque agora você sabe, tudo em você pode ser usado por Deus, mas isso exige entrega, renúncia, fidelidade e, acima de tudo, intimidade com o Espírito Santo. Os grandes homens e mulheres de Deus não se destacaram por aquilo que sentiam, mas por aquilo que obedeciam. Muitos deles passaram anos sentindo coisas que não sabiam explicar. Até que na hora certa, Deus revelou o propósito. E aí cada tremor, cada calor, cada arrepio, cada lágrima fazia sentido. Você também pode chegar lá. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Espírito que falou com os profetas, que desceu em Pentecostes, que guiou a igreja primitiva, é o mesmo que habita em você hoje. E ele ainda fala, ainda guia, ainda toca. E sim, ele ainda usa o corpo para despertar o espírito. Mas não caminhe sozinho. Compartilhe suas experiências com irmãos maduros. Encontre mentores espirituais. Ore junto com a comunidade, porque muitas vezes aquilo que parece confuso sozinho se torna claro quando vivido em unidade. E nunca se esqueça, o foco não é o sinal, é a direção. Não é a sensação, é a missão. E agora, eu quero te fazer um convite. Se esse roteiro tocou seu coração, se você se identificou com essas experiências, ou se deseja crescer na sensibilidade espiritual, então se inscreva neste canal. Mas não apenas por clicar num botão. Faça isso como quem diz: Senhor, eu quero aprender mais, quero ouvir tua voz, quero caminhar mais fundo. E mais, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Você já teve alguma sensação física que parecia espiritual? Já sentiu algo inexplicável enquanto orava ou louvava? Não precisa ser algo extraordinário. Às vezes o céu se manifesta nas coisas mais simples. Divida conosco. Essa comunidade é feita de pessoas que estão aprendendo juntas, crescendo juntas, ouvindo o mesmo Espírito. E se você chegou até aqui é porque Deus tem algo contigo. Ele está
te chamando, Ele está soprando e Ele quer usar todo o seu ser, corpo, alma e espírito para refletir a sua glória na terra. Então, antes de encerrar, quero te dar um abraço em palavras, um abraço quente, fraterno, como se estivéssemos orando juntos agora. Que você se sinta amado, que você saiba, você não está sozinho e que aqui é um lugar onde suas experiências têm espaço, seu crescimento tem direção e sua história tem valor. Agora, com carinho e sinceridade, inscreva-se, junte-se a essa jornada espiritual e caminhe conosco em direção ao coração do Pai. Que a sua vida seja cheia de sensações que vêm do céu.